Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Muitas coisas que muitas pessoas passam foram reservadas para elas passarem. As coisas que eu passo foram reservadas para mim. As que você passa foram reservadas para você. E não tem jeito. Se houvesse um controle da nossa parte, poderiam também acontecer erros terríveis. Porque só Deus conhece o coração de cada um, só Deus conhece a natureza, o propósito. Lá na frente, quando as coisas se revelarem, é que vai ser possível se entender como foi tudo isso. Então, é necessário realmente a aceitação e o não julgamento, porque ninguém sabe de nada, só Deus. Você já se viu em situações em que você disse assim: nossa, eu não suportaria que essa determinada coisa que eu estou vendo acontecer com alguém acontecesse comigo. Ou então vice-versa, alguém que passa por situações a achar que o outro está sendo mole, está sendo frouxo, uma coisa assim. Tudo errado, né? Porque Deus dá para cada um de acordo com a sabedoria dele. Isso que nós estamos passando agora, vivenciando, é para nós, para nossa história, para ser usado em algum momento. Então cabe a nós, né? Como disse uma amiga minha, vamos orar, vamos fazer o que nos cabe fazer, permanecermos na posição de oração, de entrega, de busca, e Deus, na infinita misericórdia dele, na infinita sabedoria inexplicável pela nossa parte, faça aquilo que não cabe a nós. Quando nós olhamos para as histórias bíblicas, né? Quando nós pensamos em José, naquela prisão, sendo vendido pelos irmãos, tido como mentiroso, quantas coisas, jogado naquele poço, traído. Eu não consigo me colocar no lugar dele, de jeito nenhum. Aí vamos para Sara, para Abraão, na expectativa, na espera, e também no momento de levar o próprio filho para a morte, levantar o facão. Você consegue se colocar no lugar dele? Eu não consigo. E tantos quantos outros que viveram tantas coisas. E hoje tem nós, cada um de nós com a sua história, cada um com a sua dinâmica, com a cultura que é diferente, né? Com o país, com tudo isso. E aí, amados, saber que Deus, ainda que nós não compreendamos, e não vamos compreender, porque a palavra também diz: quem conheceu a mente do Senhor para ensinar-lhe alguma coisa? Nós temos a mente de Cristo. Aquilo que Cristo nos ensinou, o Espírito Santo que veio sobre ele, que também veio sobre nós, está nas nossas vidas. Ele que nos capacita, que nos ajuda a caminhar, a navegar nessa dinâmica da atualidade em que vivemos, passamos por coisas complexas, mas que a Bíblia já tinha nos falado, que passaríamos por tudo isso. Quando lemos a carta de Paulo, né, para Timóteo, nós vemos ali. Hoje as mentes, né, é a sede do nosso controle, das nossas emoções, das nossas escolhas. Precisa ser cuidada, precisa estar saudável, mas no mundo em que tudo corre com uma velocidade tremenda, que às vezes nem dá tempo nem de se assimilar as coisas. E de repente é uma onda sobre a outra, como no mar revolto. Já entrou no mar? Quando as ondas vêm em cima uma da outra, e principalmente quando nós estamos perdendo o equilíbrio, que ela nos joga na areia e aí rala as nossas pernas, a areia, o sal, e aí vem outra, e às vezes, se não tiver alguém para nos tirar, para nos ajudar, nós podemos até passar um aperto ou até afogar. E que bom que tem um salva-vida, que tem alguém para nos tirar. Então a vida é assim, a vida não tem sido diferente, mas que bom que nós temos a palavra de Deus, os evangelhos, temos a mídia, que tem esse lado bom de a todo tempo
nós podermos acessar, nós ouvirmos boas mensagens, sermos fortalecidos. Pelo menos para mim, meu telefone muitas vezes cai direitinho aquilo que eu estou precisando. E eu digo, olha, mover de Deus. E eu não deixo de duvidar que seja a mão dele se movendo, ele mais do que ninguém. Nos socorre na angústia, nos socorre em tantas decisões que precisamos tomar, quantas coisas que precisam ser observadas, que nós não sabemos como fazer. E nos mínimos detalhes, sabe? Eu não acredito em coincidência, eu acredito realmente em providências. E eu sirvo um Deus, eu tenho um Pai que providencia tudo do que eu preciso. Às vezes eu não estou pedindo, mas Ele, como conhece o desejo do meu coração, as minhas necessidades, Ele vem rapidamente, Ele me socorre, Ele me ampara, Ele me direciona, Ele me orienta. E assim pode ser para todo mundo, queridos. Porque Deus tem maneiras de falar. Ele fala muito na natureza, Ele fala o tempo todo tempo Ele se revela a nós. Mas é preciso pedir a Ele fé. E com a fé virão ouvidos para ouvi-lo, virão olhos para vê-lo. Sabe? É com o pedido, porque nem a fé. Nós temos essa condição, é um dom que Ele nos dá para acreditar, para caminharmos, para seguirmos, para prosseguirmos. E a palavra diz, né? Por enquanto temos a fé, vemos no espelho, embaçadamente. Está lá em 1 Coríntios 13. Chegará o tempo que veremos face a face. E nesse tempo nós temos a fé que nos sustenta a esperança e o amor. A fé e a esperança passarão, porque nós já o veremos, já não precisamos esperar mais nada. Mas hoje precisamos dessa fé, dessa esperança. E por vezes, às vezes eu falo viver só por hoje, né? Eu preciso viver hora por hora. Não dá nem para falar no hoje, numa tarde toda, numa manhã toda. Tem que ser hora após hora. Isso tudo vai passar, mas o amor vai ficar. O amor é o dom perfeito, porque Deus é amor. E não pense que amor, muitas pessoas pensam, né? Que o amor é sempre sim, sim, é permissividade. Não. O amor, ele é firme, ele sabe o amor, que facilitar as situações para as pessoas, não dizer não, não colocar limite, é um problema muito sério. Precisamos sempre estar avaliando, analisando, porque não queremos dizer não, porque queremos ser facilitadores. Por trás dessa facilitação não estará um sentimento de culpa, um medo da rejeição, um medo da cara feia. Não aprendemos, somos ainda como tem uma criança dentro de nós assustada, que quer dizer sim, sim, sim o tempo todo para agradar, com medo de ser rejeitada. Pois o amor não é assim. O amor é curado, mas é um processo. Nós não conseguimos isso do dia para a noite. É necessário ajuda, é necessário uma caminhada. Eu desconheço alguém que cresça realmente, que não tenha tido traumas, mas que precisam ser trabalhados, e alguns já foram trabalhados. E aí é como uma cebola, camada após camada. Você trabalha uma coisa, aí você tem condição de perceber outra, e assim vai até o último suspiro, sendo trabalhados, sendo amadurecidos. Hoje, ainda quando eu olhava os vídeos, né, de onde eu tive, andei longe. Eu falei, meu Deus, eu tive em lugares assim, né, bem, de bastante prestígio, de bastante condição, né, as igrejas e tudo mais. E hoje onde Deus me coloca é na simplicidade, é na pobreza, é na escassez. E a minha amiga disse, isso para que você se mantenha humilde, para que você não se soberbeça. Falei, amém, e que Deus me ajude. E ainda bem que é com Ele. Porque a gente olha para as situações e diz assim, como que eu serei capaz de lidar com isso? Como que eu serei capaz de trabalhar com essas ovelhinhas? Como eu serei capaz de ser canal de bênção? Eu não sou capaz de nada. É Ele em mim. O que eu tenho que dizer para Ele é o sim. O que nós temos que dizer para Ele é o sim. Fazer aquilo que nos cabe. Mas a parte mais complexa, mais difícil, não é conosco. Com certeza sempre será com Ele. Então, queridos, que assim seja. Antes de você sair aí,
Compartilhe com tantas quantas pessoas você puder. Deixe seu like, seu amém. Isso é importante para o canal, sempre digo e repito. Então vamos orar? Pai Santo, Pai querido, mais um dia. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque sua bondade e sua misericórdia está sendo renovada sobre as nossas vidas, Pai. Toma-nos a todos, ó Pai, por completo, Deus. Renova as nossas forças mentais, emocionais, espirituais. Consequentemente, a física será renovada, Papai. Aquelas áreas ainda em nós que não foram trabalhadas, que carecem do seu maior cuidado, Deus. Que nós estejamos sensíveis para perceber, para nos permitirmos estar na posição onde o Senhor pode trabalhar conosco, onde o Senhor quer trabalhar conosco, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio. E por vezes nós não somos ajudados, não somos socorridos e nem crescemos, não é porque o Senhor não quer, é porque resistimos, ó Deus. Tira de nós toda a resistência negativa, Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a sair dessa resistência. Em tudo, por tudo, nós dependemos de Ti, Deus. Em nós mesmos, por nós mesmos, nós nada somos capazes de fazer, e que não julguemos o outro, ó Pai. Feche os nossos olhos, os nossos lábios, ó Deus, ao julgamento, que para cada um, Deus, veio de Ti a permissão para vivenciarmos determinadas coisas que só o Senhor sabe. Só o Senhor pode nos livrar, só o Senhor pode nos socorrer, nos levar além, Senhor, e ajudar-nos a crescer, ó Pai. Nós chamamos. Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. E obrigada por ser. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.